junho de 2004. Uma equipe de engenheiros em um grande banco americano descobriu um erro crítico no sistema de negociações. Não era um bug pequeno, era um erro de cálculo que vinha corrompendo dados financeiros em silêncio por meses. A correção levou 6 minutos para escrever. O processo de aprovação levou 9 meses. Quando o patch foi finalmente implantado, o banco já tinha perdido mais de 40 milhões de dólares. Não porque a tecnologia falhou, porque ninguém tinha um processo para gerenciá-la. Nos primeiros anos do desenvolvimento de software, não existiam regras. Programadores escreviam códigos como artistas pintam, por intuição, por feeling, sem planejamento, sem documentação, sem nenhuma ideia clara do que significava terminar. Por um tempo, isso funcionou. Quando o programa cabia na cabeça de uma pessoa, a intuição era o suficiente. Mas, quando o software iria ficando mais complexo, conforme as equipes foram aumentando, os sistemas se tornando críticos, a intuição começou a complicar. Projetos estouravam o orçamento, prazos atrasavam anos, sistemas eram entregues quebrados, nunca corrigidos, ou quando eram corrigidos, quebrava outra coisa. A indústria tinha um problema e ainda não tinha nome para ele. Em 1968, a OTAN organizou uma conferência em Garmisch, na Alemanha. O objetivo explícito é entender o porquê projetos de software continuavam falhando. Os engenheiros e cientistas que participaram chegaram em um termo que definiria as 5 décadas seguintes da indústria. Eles chamaram de crise de software. Complexidade demais, estrutura menos, e uma linguagem comum para descrever como o software deveria ser construído ou mantido. O que saiu daquela conferência foi o início de algo que aqui chamamos de engenharia de software. A ideia de que escrever um código não era só um ofício, era uma disciplina, uma que precisava de processo. A solução que eles encontraram era enganosamente muito simples. Dividir o trabalho em fases. Primeiro você entende o problema, depois projeta, constrói, testa, entrega e mantém vivo. Isso ficou conhecido como o ciclo de vida de software, ou, com o termo em inglês, SDLC, 6 etapas linear controlado, o que nós chamamos de modelo cascata. O nome vem da forma de como a fase despenca para a próxima sem nenhuma necessidade de você voltar para cima. Requisitos travados no início, design congelado antes do desenvolvimento começar, testes reservados para o final. Para grandes contratos governamentais e projetos de defesa, isso fazia muito sentido. Eram sistemas onde mudar de ideia custaria milhões e levaria muitos anos. Mas o software comercial, o modelo, tinha uma falha fatal. Os usuários não sabem o que querem até ver o que não querem. Quando um projeto cascata chegava em fase de testes, os requisitos tinham mudado, o mercado tinha se movido e o produto já era obsoleto. A indústria passou 30 anos seguintes tentando resolver este problema. Times diferentes, empresas, países, todos rodando experimentos sobre como construir um software mais rápido, com menos desperdício e menos falhas. Em 2001, 17 deles se reuniram em uma estação de esqui em Utah. Não eram executivos, não eram acadêmicos, eram profissionais, pessoas que tinham assistido os modelos antigos falharem repetidamente e tinham começado a construir algo diferente nas margens. O que eles escreveram em 3 dias se tornou o que chamamos de Manifesto Ágil. 12 princípios, algumas centenas de palavras e uma mudança fundamental como a indústria pensaria sobre o tempo. Em vez de um ciclo longo, você quebra o trabalho em loops curtos, 2 semanas. 4 semanas. Entrega algo real, coleta feedback e isso repete. E o ciclo nunca desapareceu. Hoje, a maior parte do desenvolvimento de software que você usa foi construído dentro de alguma função desse loop. Os aplicativos de celular que atualizou ontem à noite. Alguém planejou e construiu, testou e lançou e já está planejando a próxima. O ciclo está sempre rodando e as equipes que gerenciam estão sempre fazendo as mesmas trocas fundamentais. Quando você planeja antes de construir, quanto você testa antes de entregar, quão rápido você se move antes das coisas começarem a quebrar. Não existe resposta universal, só a resposta que cabe nas suas restrições. Mas o ciclo não ficou só dentro das empresas de tecnologia, ele saiu dos escritórios de engenharia e entrou nos contratos, e foi aí que as coisas ficaram interessantes. Nos anos 70 e 80, contratar desenvolvimento de software era um problema sem solução clara. Como você especifica algo que ninguém sabe exatamente o que é? Como você define prazo para um trabalho que nunca foi feito antes? Como você responsabiliza alguém por um produto que pode mudar completamente no meio do caminho? A resposta que a indústria encontrou foi modelar software como uma construção civil. Você entrega um escopo fechado, o cliente assina, o fornecedor entrega, o cliente paga. Nasceu o contrato de preço fixo, escopo fixo, prazo fixo, preço fixo. Tudo documentado, tudo previsto, tudo acordado antes de uma linha ser escrita.
Para o cliente parecia seguro, para o fornecedor parecia controlável. Na prática, é uma bomba relógio. O problema era estrutural. Em construção civil, os materiais não mudam de comportamento no meio da obra. Tijolos são tijolos e concreto é concreto. Em software, os requisitos mudam. O mercado muda. O cliente muda de ideia e cada mudança dentro de um contrato de escopo fixo vira uma renegociação, uma disputa ou um processo judicial. A indústria de TI nos anos 90 estava cheio de projetos, entregues em atraso acima do orçamento ou entregues tecnicamente dentro do escopo, mas completamente inúteis para quem contratou. O cliente pagou pelo que pediu, só que o que pediu não era mais o que precisava. O Manifesto Ágil de 2021 não foi só uma revolução técnica, foi uma revolução contratual. Um dos princípios mais radicais dizia explicitamente: colaboração com o cliente acima de uma negociação de contratos. Isso era uma provocação direta do modelo vigente. A ideia era substituir o contrato estático por uma relação contínua. Em vez de definir tudo no início, você define o suficiente para começar e vai ajustando conforme aprende. Mas contratos precisam de números, advogados precisam de escopo, financeiro precisa de previsibilidade. Então, surgiu um novo modelo, o contrato de Time and Materials. Você paga pelo tempo e pelos recursos alocados, não pelo produto final. Mais flexível, mais honesto sobre a incerteza, mas muito mais difícil de vender para um cliente que quer saber exatamente quanto vai gastar. Hoje, a maioria dos contratos de software vivem em algum ponto entre esses dois extremos. Escopo fixo para a fase de descoberta, Time and Materials para desenvolvimento, acordo de nível de serviço para manutenção. Cada fase do ciclo de vida virou um tipo diferente de contrato, uma responsabilidade diferente e riscos e métricas diferentes. Um projeto de software pode ter 3 ou 4 contratos diferentes cobrindo etapas distintas do mesmo ciclo. E quando um desses contratos não captura bem a realidade do ciclo, quando o escopo trava cedo demais, quando ninguém definiu o que acontece quando os requisitos mudam, você acaba exatamente onde começamos, com um problema que levou 6 minutos para surgir e 9 meses para ser resolvido. O banco que perdeu 40 milhões em 2004 eventualmente reconstruiu todo o processo de implantação do zero. Testes automatizados, integração, entregas graduais, um pipeline onde uma correção que leva 6 minutos para escrever leva 6 horas para chegar em produção, não 9 meses. Eles não eliminaram o ciclo, ficaram bons e fazê-lo o suficiente para funcionar. Esse é o trabalho, não escapar do processo, entendê-lo bem o suficiente para que ele trabalhe a seu favor.